Olá, olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Portero, professor de Direito Processual Civil, aqui do Aprova Concurso. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, nomeadamente a Lei 9.099 de 95. Sobre toda a lei? Não. Especificamente, nessa aula, a gente vai falar sobre os princípios que regem os famosos JECs, ou seja, Juizados Especiais Cíveis. Bom, antes de adentrarmos aqui então na matéria de princípios especificamente, a gente precisa entender da onde que surgem os juizados especiais. E para isso, antes da gente iniciar então essa matéria, a gente precisa saber que existem no nosso ordenamento jurídico 3 tipos de leis que tratam, todas elas, sobre juizados especiais. Existe a Lei 9.099 de 95, que trabalha com juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Estadual. Existe, por outro lado, a Lei 10.259 de 2001, que trabalha acerca da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal e não estadual. E, por fim, existe a Lei número 12.153 de 2009, que trabalha aí com os juizados especiais da Fazenda Pública. O nosso foco vai ser aqui em relação à lei de número 9.099 de 95. Sou professor de Direito Processual Civil, vamos falar somente dos juizados especiais cíveis no âmbito da Justiça Estadual. Juizado Especial Criminal é outro professor. Bom, criação dos juizados. Então veja só, a gente está falando aqui dos juizados especiais cíveis e criminais. Eles são sim, pessoal, ao contrário do que muita gente costuma falar, ainda mesmo na prática jurídica, eles são órgãos da justiça ordinária. Eles são órgãos da justiça comum estadual. Então muita gente costuma falar, eu vou entrar com ação na justiça comum e não no juizado especial. Está errado. Por quê? Porque o juizado especial faz parte sim da justiça comum, justiça ordinária, no âmbito aqui dessa nossa Lei 9.099 de 95, Juizado Especial Civil Estadual. E a Lei 9.099 de 95, ela surge então, pessoal, com uma forte origem lá da Lei dos Juizados Especiais de Pequenas Causas, que é a Lei número 7.244 de 84. Não precisa ficar decorando número de lei. Por isso que muita gente da população costuma falar, entrei com ação lá nas pequenas causas. Pequenas causas, pessoal, é geralmente o povo mais antigo aí que costuma falar. Por quê? Porque esse era o nome dado aos juizados especiais cíveis. Está errado falar? Errado não está. Mas o técnico mesmo agora, de acordo com a lei, é Juizado Especial Civil Estadual, que seria o antigo juizado de pequena causa. E a criação? Bom, a gente está falando então no âmbito da Justiça Estadual. Se forem criados juizados no âmbito do Distrito Federal e dos territórios, quem que criará? A competência da União. E nos estados, competência dos estados. Então, por exemplo, temos Curitiba aqui atrás de mim, Juizado Especial do Paraná. Tá? Juizado Especial do Paraná, porque Curitiba, ela faz parte então do estado do Paraná. Vamos agora para os princípios, então aqui foi apenas uma análise introdutória, tá? Para a gente entender, apenas de forma sucinta, como que se deu a criação dos juizados especiais. E os juizados especiais a gente vai ver, pessoal, que eles têm competência para julgamento de causas cíveis de menor complexidade. Causas cíveis de menor complexidade, tá certo? Bom, antes da gente iniciar efetivamente os princípios que estão na Lei 9.099 de 95, a gente precisa também ter um panorama geral de 2 princípios que são os princípios principais e eles então vão desdobrar, vão dar então origem à criação justamente dos princípios que estão dispostos na lei. Quais princípios são esses? Os princípios do acesso e da efetividade. A gente precisa ter em mente esse princípio do acesso e da efetividade para entendermos da onde que surgem os princípios que a Lei 9.099 trabalha. Então, quando a gente fala de juizado especial, a gente sempre tem que ter em mente a palavrinha acesso mais efetividade. E eu não posso falar só de acesso e eu não posso falar só de efetividade. Eu tenho que falar sempre dos dois em uma relação de complementaridade. O que significa efetividade, pessoal? Efetividade significa dar àquela pessoa exatamente aquilo que aquela pessoa obteria se não fosse a discordância da parte contrária. Então, foi lá, teve um acidente de trânsito,
que seria efetividade? Seria o conserto do meu carro. Seria exatamente o conserto do meu carro. Bom, não resolveram ali amigavelmente, vou precisar entrar com uma ação no juizado. Quando que eu vou ter, então, uma sentença efetiva? Quando eu tenha efetivamente o conserto do meu carro. Ou seja, você tem que dar exatamente aquilo que o outro mereceria, se fosse, então, cumprido de forma voluntária, né? Não fosse o descumprimento da pessoa do outro lado, tá certo? Só que a gente não pode falar de efetividade tão somente. Uma efetividade garantida somente a uma certa classe, por exemplo. Não, a gente sempre tem que falar de efetividade em complementariedade com o acesso. O que seria esse acesso? Seria o acesso à justiça. Seria garantir aos cidadãos, não importa quem, os cidadãos, não importa quem, não importa qual a sua classe, não importa qual o seu credo, não importa quem, dar esse acesso à justiça, essa aproximação em relação às partes com o juiz. Então eu tenho que sempre lembrar que os juizados especiais cíveis, eles se baseiam nesse panorama geral, né, do acesso mais efetividade. E quando a gente fala de acesso e efetividade, a gente está falando de uma efetividade universalizada, ou seja, uma efetividade garantida a todos. E o acesso à justiça, a gente tem aí então um dos maiores, né, doutrinadores acerca do tema. Temos até um livro muito interessante que todo estudioso do processo civil tem que ler, que é o livro do Acesso à Justiça do italiano Mauro Capelletti. Capelletti não de comida, tá? Capelletti. E aí, segundo o Cândido Rangel Dinamarco, a lei das pequenas causas, né? Aqui o professor Dinamarco é um dos mais célebres e um dos mais antigos processualistas vivos do nosso país. Ele vai dizer o seguinte, então, vai utilizar o termo lei das pequenas causas, inclusive. Segundo Dinamarco, a lei das pequenas causas quis deliberadamente apresentar duas propostas centrais, a saber, a de facilitar o acesso ao poder judiciário e a de tornar ainda mais célere e ágil o processo destinado a pacificar os litígios que define. Aqui, então, uma definição doutrinária do professor Cândido Rangel Dinamarco em sua obra Manual dos Juizados Cíveis. Vamos agora para os princípios que estão dispostos na Lei 9.099 de 95. Então a gente tem lá o princípio da oralidade, princípio da simplicidade, princípio da informalidade, princípio da economia processual e princípio da celeridade. Você precisa saber quais são os princípios que vigoram os juizados especiais cíveis? Se você precisa. São 5 só, tá? Oralidade, veja que todos terminam com AD, menos economia processual. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então você precisa saber que são esses os 5 princípios que regem os juizados especiais cíveis. Vamos dar exemplo? O que significa aqui o princípio da oralidade? O princípio da oralidade a gente pode encontrar no artigo 14, podemos encontrar no artigo 30, parecendo 19, né? Artigo 14, 30 e você pode encontrar ainda no artigo 49, todos da Lei 9.099 de 95. O que seria primeiramente aqui o artigo 14? O artigo 14 diz o seguinte, que o pedido, que seria como se fosse uma petição inicial, mas não é um simples pedido, porque não tem os mesmos requisitos da petição inicial lá do Código de Processo Civil. O pedido no juizado especial, por exemplo, teve acidente de trânsito, o sujeito não quis me pagar, eu vou lá então entrar com ação no juizado especial. Eu entro com um pedido, e esse meu pedido pode ser tanto escrito como oral. Veja que interessante, se for oral, aí a própria secretaria do juizado, ela vai lá e reduz a termo, ou seja, escreve o que o sujeito está ali querendo. Tá? Outra questão, contestação. Da mesma forma que o pedido, a pessoa do outro lado vai se defender, vai contestar o pedido, também pode ser escrito oral. E também temos um recurso, e aí seria o artigo 49, o recurso dos embargos de declaração, também é um recurso que o Juizado Especial Civil Estadual possibilita a interposição tanto de forma oral como escrita. Então esse seria o princípio da oralidade. Princípio da simplicidade. O princípio da simplicidade ele vem muito ligado com a ideia do acesso à justiça. Se eu vou garantir o acesso à justiça, independente quem quer que seja, eu tenho que garantir aqui também a simplicidade.
Então veja só, o juizado especial civil, o princípio da simplicidade, a gente encontra lá um exemplo no seu artigo 14, parágrafo 1º. O mesmo pedido, que pode ser escrito oral, ele tem que ser detalhado de maneira simples e em linguagem acessível. Tá aí, ó. Simples e em linguagem acessível. Esse seria, portanto, o princípio da simplicidade. E o princípio da informalidade? O princípio da informalidade, pessoal, a gente encontra lá no artigo 9º da Lei dos Juizados Especiais. O que o artigo 9º vai dizer? O artigo 9º vai dizer o seguinte: se o valor da causa não ultrapassar 20 vezes o valor do salário mínimo, por exemplo, conserto do meu carro lá deu R$5.000, não ultrapassou 20 vezes o valor do salário mínimo. Se não ultrapassar 20 vezes o valor do salário mínimo, o meu valor da causa, eu não preciso contratar um advogado. A parte pode, então, entrar com a ação independentemente de ser representada por um advogado. Está aqui o princípio da informalidade, tá certo? Princípio da economia processual. O princípio da economia processual a gente pode encontrar no artigo 10 e podemos encontrar no artigo 38. O artigo 10 ele vai dizer o seguinte, que no juizado especial civil não se admite intervenção de terceiros. Não se admite intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros são espécies que estão detalhadas não na Lei 9.099 de 95, mas lá no Código de Processo Civil, no novo CPC. O novo Código de Processo Civil, por exemplo, ele diz que a assistência é uma forma de intervenção de terceiros. A denunciação da lide é uma forma... Não se admite nos juizados especiais. Cuidado. Por quê? Porque há uma única forma de intervenção de terceiros admitida nos juizados especiais. Isso a Lei 9.099 não foi alterada. Quem que diz isso? O novo Código de Processo Civil. Tá? Então, o novo Código de Processo Civil, lá no finalzinho do código, tem lá um artigo que diz o seguinte: a única forma de intervenção de terceiros que é admitida nos juizados é a desconsideração da personalidade jurídica. E por que a lei não dizia isso, professor? Porque a lei é de 95, a lei dos juizados especiais. O novo Código de Processo Civil ele é de 2015. E o novo Código de Processo Civil criou duas novas espécies de intervenção de terceiros. E uma delas, que não existia antes, que é a desconsideração da personalidade jurídica, que foi elevada a uma nova forma de intervenção de terceiros, é a única, portanto, que é admitida aqui no âmbito dos juizados, tá certo? E o artigo 38? O artigo 38, ele vai aqui trazer, então, o princípio da economia processual, dizendo que o juiz, na sentença, ele não precisa passar pelo relatório, pela fundamentação e pelo dispositivo. Ele não precisa contar a historinha do processo para depois fundamentar, né, falar então, houve um acidente de trânsito, o Código Civil diz que quem causa dano a alguém, ele não precisa, ele pode dispensar o relatório, ele não precisa contar a historinha do processo, ele vai direto para a fundamentação e para o dispositivo. Então aqui temos o princípio da economia processual, economia em relação aos atos no processo, né? A sentença, toda sentença, diz o Código de Processo Civil, precisa de um relatório, contar a historinha do processo, precisa da fundamentação, né? Explicar os fatos, explicar os motivos, fundamentar a decisão judicial, e aí o dispositivo, que é a decisão efetivamente. Tá? O que é dispensado no juizado especial? Relatório. Isso por quê? Isso justamente em razão do princípio da celeridade. O que significa celeridade? Significa agilidade. Né? Os juizados especiais, ele tem muito forte essa característica da celeridade, da rapidez. Então, tendo em vista isso, eu também dispenso o relatório. Veja que o mesmo dispositivo pode ser válido para diversos princípios. E o que seria então, professor, além desse exemplo que o professor acabou de mencionar, o que seria um outro desmembramento aqui do princípio da celeridade? A gente poderia citar o artigo 16. O artigo 16 diz o seguinte, pessoal: registrado o pedido. A parte foi lá, então ajuizou a ação, registrou o pedido. Dali a 15 dias já vai ser designada uma audiência de conciliação. Nossa, professor, a minha ação demorou muito mais que isso. Pois é. Então, por isso você vai ler não como 15 dias, mas sim como 15 days. Por quê? Porque é prazo para inglês ver, né? Prazo
para inglês ver. Às vezes o nosso legislador ele é muito romântico, né? Acaba aí, enfim, é um prazo impróprio, né, pessoal? Então, a lei diz 15 dias, mas é evidente que devido ao elevado número de processos que a gente tem aí no nosso país, principalmente nos juizados, tem muitas ações também em juizados especiais, humanamente possível marcar uma audiência dali a 15 dias. Mas a lei diz, e a lei então que trabalha com esse princípio, tá certo? Então, pessoal, eu apenas detalhei aqui alguns exemplos de princípios, façam aí a leitura complementar após a aula acerca dessas questões, tá certo? E para finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho aqui da aplicação do Código de Processo Civil à lei dos juizados especiais. Será, pessoal, que eu vou sempre aplicar o Código de Processo Civil aos juizados especiais? Não. Ela só vai ser aqui feita uma aplicação subsidiária, desde que adequada, considerando os princípios do acesso e da efetividade, bem como as suas derivações, que são os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. E aí a gente tem um enunciado de número 161 do FONAGE. O que é isso, pessoal? Enunciado número de 161 do FONAGE. Em matéria de juizados especiais, o mínimo que você deve saber são os dispositivos da Lei 9.099 de 95. Então, você precisa saber os artigos da lei? Precisa, infelizmente. Precisa saber os artigos. Mas não basta isso. Você tem que ir a mais, pessoal. Você tem que ir além disso. Você precisa saber também dos enunciados do FONAGE. Em matéria de juizados especiais, frequentemente são cobrados enunciados do FONAGE. O que é FONAGE? Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Então se reúnem lá os juízes dos juizados especiais e fazem enunciados, né? Fazem interpretações da lei. E aí surgem enunciados que são importantes também para a nossa compreensão. Então veja só o que diz o enunciado de número 161. Considerando o princípio da especialidade, o Código de 2015, o CPC de 2015, somente terá aplicação ao sistema dos juizados especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no artigo 2º da Lei 9.099 de 95. Critérios não, princípios, né? A lei fala como critérios, mas na verdade são esses 5 princípios que a gente acabou de trabalhar, tá certo? Então o Código de Processo Civil de 2015, o novo CPC, pode ser aplicado no âmbito dos juizados? Pode, só que tomar cuidado. Quando que vai ser aplicado? Somente terá aplicação o sistema dos juizados especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os princípios que a gente acabou de trabalhar. E para finalizar essa aula, vamos trabalhar aqui uma questãozinha que foi cobrada na prova de juiz leigo do TJ do Rio Grande do Sul no ano de 2012. Veja só. Conforme a Lei Federal número 9.099 de 95, o processo orientar-se-á pelos critérios de oralidade, formalismo, não, informalidade. Então já vamos para a próxima. Letra B. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Todos terminam com A, de menos 1, economia processual, tranquilinho. Tomar muito cuidado para não ler rápido, tá? Porque, ó, se tirasse essas duas palavras, ia ficar formalidade, já ia estar errado. Buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Essa seria a nossa resposta correta. Artigo 2º, né, da Lei 9.099. Então, fica aí então as considerações, pessoal, acerca dos princípios dos juizados especiais. Um grande abraço e até a próxima.